O sol da manhã de aniversário entrava pela janela da minha cozinha, exatamente como nos últimos 15 anos nesta casa. Suave, previsível, acolhedor. Eu estava no balcão, medindo o pó de café com a mesma colher de cerâmica azul que usava desde que Diego tinha 10 anos. Época em que aniversários significavam panquecas caseiras e cartões desenhados à mão colados na geladeira. 55 hoje. Não é exatamente um marco que alguém comemore com festa e fogos, mas eu havia aprendido a encontrar pequenas alegrias em momentos de tranquilidade. O café ficaria perfeito, forte na medida certa. Talvez eu ligasse para a minha vizinha, Dona Rosa, mais tarde, ou fosse até a padaria da esquina para experimentar o bolo de limão que eu tanto queria. Foi então que notei o envelope sobre a mesa da cozinha. Papel creme, caro. Meu nome escrito na letra caprichada de Diego. Os mesmos traços precisos que ele praticara quando eu lhe ensinava letra cursiva naquelas longas tardes de verão. Por um momento, meu coração se animou. Um cartão de aniversário. Que atencioso da parte dele lembrar, especialmente com a agenda de trabalho apertada e a nova namorada, Priscila, ocupando tanto do seu tempo ultimamente. Pousei a xícara de café e peguei o envelope, sentindo o peso, mais pesado do que um simples cartão. Talvez ele tivesse me escrito uma carta, como fazia quando ia para o acampamento. Aquelas cartas eram tesouros, pensamentos confusos sobre amizade e saudade de casa, sempre terminando com "Te amo, mãe", em sua caligrafia trêmula. Deslizei o dedo sob a aba e puxei os papéis lá de dentro. A primeira coisa que vi foi um papel timbrado oficial. Não era um cartão de aniversário. Não era uma carta. Documentos legais, frios e formais, com uma linguagem que me deu um nó no estômago antes mesmo que minha mente pudesse processar completamente o que eu estava lendo. Notificação de internação em residencial para idosos. Vigência imediata. Assinado pelo responsável legal. As palavras ficaram turvas enquanto eu as lia 1, 2, 3 vezes, esperando ter entendido errado, que aquilo fosse algum tipo de erro terrível. Mas lá estava meu nome no topo, soletrado corretamente. Lá estava a assinatura de Diego no rodapé, firme e final. Meu filho, o rapaz que eu havia criado sozinha depois que o pai dele nos deixou, o jovem que eu havia colocado na faculdade com meu salário de professora e sessões de reforço nos fins de semana, a pessoa em quem eu confiava minha vida, tinha assinado papéis para me internar em uma casa de repouso, no meu aniversário. Afundei na cadeira da cozinha, a mesma onde eu o ajudava com o dever de casa todas as noites por 12 anos, onde havíamos feito inúmeras refeições juntos, onde, no mês passado, ele se sentara à minha frente explicando por que não poderia me visitar com tanta frequência, pois sua vida estava ficando complicada. A segunda página detalhava os arranjos. Residencial Pôr do Sol. Um quarto havia sido reservado. O transporte chegaria nesta tarde para me buscar. Pertences pessoais deveriam ser limitados a uma mala. O resto seria administrado de forma apropriada. Minhas mãos tremiam, mas não de raiva. Ainda não. Aquilo parecia outra coisa. Uma dor profunda e vazia que começava no peito e se espalhava até que até minhas pontas dos dedos ficassem frias. Se você gosta de histórias emocionantes, por favor, se inscreva. Estamos tentando alcançar 1000 amigos aqui. E me diga, de qual cidade você está assistindo? O telefone tocou, quebrando o silêncio que havia se instalado ao meu redor como um cobertor pesado. O número de Diego no identificador de chamadas. Fiquei olhando para ele por 3 toques antes de atender, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Alô, meu filho. Mãe. A voz dele estava seca. Profissional. Você recebeu os papéis. Não, feliz aniversário, mãe. Não, eu preciso te explicar algo. Apenas a confirmação de que eu havia recebido o aviso de despejo da vida que eu havia construído. Recebi, eu disse baixinho. Olha, eu sei que parece repentino. Mas é realmente o melhor. Você está ficando mais velha, e morar sozinha não é mais seguro. E se você cair? E se algo acontecer e não houver ninguém por perto para ajudar? Quase ri. Quando foi a última vez que ele esteve por perto para ajudar com alguma coisa? Quando foi a última vez que ele sequer ficou para uma refeição completa quando me visitou? Eu não caí, Diego. Estou bem. É o que todo mundo diz até que algo aconteça. E aí? Eu não posso ficar me preocupando com você o tempo todo. Eu tenho a minha própria vida para pensar.
A própria vida dele. Claro, a promoção que ele estava buscando. A namorada, Priscila, que trabalhava no mesmo prédio de escritórios e havia deixado claro que cuidar dos pais idosos não fazia parte dos planos de vida dela. O novo apartamento na região central com bancadas de mármore e sem espaço para fotos de família. A instituição é muito boa, ele continuou, como se estivesse me vendendo um pacote de férias. Quartos privados, atividades, equipe médica profissional. Você provavelmente fará amigos. Será bom para você estar perto de pessoas da sua idade. Ou pessoas da minha idade. Como se 55 anos me tornassem uma idosa frágil. Como se 15 anos de aposentadoria da carreira de professora tivessem, de alguma forma, me tornado incapaz de gerenciar minha própria vida. Você visitou este lugar? Eu perguntei. Uma pausa. Eu olhei o site. As avaliações são excelentes. O site. Ele havia escolhido meu futuro lar pelo site, provavelmente durante o intervalo do almoço entre reuniões. Quando isso vai acontecer? Eu já sabia, mas precisava ouvi-lo dizer. A van de transporte chega às 2. Você deveria começar a fazer as malas. Apenas o essencial. Eles fornecem todo o resto que você precisará. Todo o resto que eu precisarei. Como se uma vida inteira de memórias e posses pudesse ser reduzida a essenciais, que cabem em uma única mala. Diego, eu disse, minha voz mal ultrapassando um sussurro. É meu aniversário. Maca, o silêncio se esticou entre nós, preenchido por tudo o que ele não estava dizendo. Nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento de que o momento era particularmente cruel. Apenas o som de sua respiração do outro lado da linha. Eu sei, ele disse finalmente. Mas o quarto ficou disponível hoje, e há uma lista de espera. Se não o pegarmos agora, pode demorar meses por outra vaga. Nós, como se essa decisão tivesse sido tomada em conjunto, como se eu tivesse sido consultada sobre algo. Tenho que ir, ele disse. Emergência de trabalho. Mas isso é bom, mãe. Você vai ver. Às vezes precisamos de outras pessoas para tomar as decisões difíceis por nós. A linha ficou muda, deixando-me sozinha com os papéis oficiais, o café esfriando e a manhã de aniversário que havia se transformado em algo irreconhecível. Fiquei sentada ali por um longo tempo, observando os flocos de poeira dançarem na luz do sol que entrava pela janela. 15 anos eu havia morado nesta casa. 15 anos de pagamentos de hipoteca que eu nunca atrasei, de reparos que eu mesma gerenciei, de vizinhos que sabiam meu nome e acenavam quando eu trabalhava no jardim. O jardim. Quem regaria meus tomates? Foi então que soube que não iria lutar contra aquilo. Não porque concordasse, mas porque algo dentro de mim havia se quebrado silenciosamente, e eu não tinha energia para remendar. Quando seu próprio filho olha para você e vê um fardo a ser gerenciado em vez de uma pessoa a ser amada, pelo que resta lutar? Dobrei os papéis com cuidado e subi para fazer minha mala. A van chegou exatamente às 2 horas. Nem 2h15, nem 2h30. Exatamente 2. Observei da janela do meu quarto enquanto o motorista verificava sua prancheta. Depois olhava para os números da casa para confirmar que estava no endereço certo. Um veículo branco com um transporte residencial pôr do sol, pintado em letras azuis alegres na lateral, como se mover pessoas à força de suas casas fosse algo para se anunciar com cores vibrantes. Eu havia feito as malas com cuidado. Uma mala, conforme instruído. Dentro, roupas para 7 dias, meus óculos de leitura, o pequeno álbum de fotos de Diego quando criança, o terço da minha mãe e a cópia gasta de Como Água para Chocolate, que eu havia lido pelo menos 20 vezes. Todo o resto, 40 anos de material didático, enfeites de Natal colecionados de alunos ao longo das décadas, a colcha que minha irmã havia feito antes de falecer, ficaria para Diego administrar de forma apropriada. O motorista era mais jovem do que eu esperava. Talvez 30 anos, com olhos gentis e uma maneira de falar cuidadosa que sugeria que ele já havia feito isso antes. Ele se apresentou como Marcos e se ofereceu para carregar minha mala, o que me pareceu desnecessariamente gentil para alguém na minha situação. Ele achava que eu era frágil? A papelada de Diego incluía alguma nota sobre meu estado mental? Não tenha pressa, dona Lúcia, Marcos disse, esperando perto da porta da frente enquanto eu dava uma última olhada ao redor. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Uma frase tão simples para uma reviravolta tão completa. Eu assenti e tranquei a porta atrás de mim,
deixando as chaves caírem na minha bolsa. Diego as recolheria mais tarde, junto com todo o resto que um dia fora meu. A viagem até o residencial Pôr do Sol levou 45 minutos por bairros que eu nunca tinha visto antes, passando por centros comerciais e complexos de apartamentos, e, finalmente, entrando em uma área onde tudo parecia mais novo e mais caro. O tipo de lugar onde Diego se sentiria confortável visitando, se é que ele escolheria visitar. Marcos tentou puxar conversa no início, comentários sobre o clima, perguntas sobre se eu morava na cidade há muito tempo, mas algo no meu silêncio deve ter lhe dito que eu não estava pronta para discutir minhas circunstâncias com um estranho, e ele acabou se concentrando na direção enquanto um jazz suave tocava no rádio. O residencial Pôr do Sol ficava em um lote perfeitamente ajardinado, todo de tijolos vermelhos, colunas brancas e canteiros de flores dispostos com precisão matemática. Parecia um resort, se resorts exigissem avaliações médicas e tivessem unidades de memória trancadas. A placa na entrada listava as comodidades: refeições refinadas, programas de atividades, equipe médica 24 horas, belos jardins. Tudo projetado para fazer os membros da família se sentirem melhor com suas decisões. O processo de admissão levou 3 horas. Formulários para assinar, histórico médico para revisar, arranjos financeiros para confirmar. Uma administradora alegre chamada Bia me guiou por cada documento, explicando políticas sobre horários de visita, horários de refeição e como os pertences pessoais eram manuseados. Sua voz tinha a gentileza ensaiada de alguém especializada em fazer a vida institucional parecer atraente. Você vai amar aqui, Dona Lúcia, Bia me garantiu, guiando-me por um corredor acarpetado e decorado com obras de arte motivacionais. Temos clubes de leitura, atividades de jardinagem, noites de cinema, e o refeitório serve comidas maravilhosas, muito melhor do que cozinhar para si mesma. Melhor do que cozinhar para si mesma. Como se preparar minhas próprias refeições tivesse sido algum fardo terrível, e não um dos pequenos prazeres que faziam cada dia parecer ter um propósito. Meu quarto ficava no 2º andar, com vista para o estacionamento, limpo, funcional, com uma cama de solteiro, uma pequena cômoda e uma cadeira posicionada perto da janela. As paredes eram pintadas de amarelo claro, provavelmente escolhido por algum consultor que havia lido que o amarelo era alegre e calmante. Um banheiro mal era grande o suficiente para se virar. Espaço para a vida truncada de uma pessoa. O jantar é servido das 5 às 7, Bia explicou, marcando itens em sua prancheta. O café da manhã começa às 6h30. Há uma programação de atividades afixada perto dos elevadores. Alguma pergunta? Eu balancei a cabeça negativamente. O que havia para perguntar? Como desfazer as últimas 8 horas? Como ligar para o meu filho e perguntar por que ele achava que isso era amor? Depois que Bia saiu, desfiz minha mala metodicamente, pendurando minhas roupas no pequeno armário que nunca estaria cheio, colocando meus poucos itens pessoais na superfície da cômoda. O álbum de fotos foi para a mesa de cabeceira, ao lado do abajur genérico que provavelmente iluminara centenas de transições semelhantes. Naquela primeira noite, liguei para Diego do telefone ao lado da minha cama. Ele atendeu no 3º toque, a voz distraída. Mãe, como estão as coisas? Estou aqui, eu disse simplesmente. Que bom, viu? Eu disse que ficaria tudo bem. As pessoas são legais? São profissionais. Isso é importante. Cuidados profissionais, equipe treinada. Muito mais seguro do que morar sozinha. Lá estava de novo. A ênfase na segurança, como se minha vida inteira tivesse sido uma longa emergência à espera de acontecer. Como se 55 anos navegando com sucesso pelo mundo não significassem nada quando pesados contra a necessidade de conveniência dele. O quarto é pequeno, eu disse. Bem, você não precisa de muito espaço. Provavelmente é mais fácil de manter limpo. Mais fácil. Tudo na minha nova vida seria mais fácil, de acordo com Diego. Refeições mais fáceis, limpeza mais fácil, cuidados médicos mais fáceis. A única coisa que não seria mais fácil era fingir que aquilo parecia um lar. Escuta, mãe, não posso falar muito. Encontro com alguns clientes para jantar, mas fico feliz que você esteja se acomodando bem. Você vai visitar neste fim de semana? Uma pausa. Vou tentar.
Este novo projeto está realmente exigente, e Priscila tem aquele compromisso com a irmã dela no sábado. Priscila, a namorada que nunca me conheceu, mas que de alguma forma havia influenciado a decisão de realocar minha vida inteira. Eu me perguntei o que ela teria dito quando Diego lhe contou sobre o plano. Ela o agradeceu por remover o inconveniente de uma mãe idosa? Ela se ofereceu para ajudá-lo a pesquisar instituições online? Está bem, eu disse. Eu entendo. Você está sendo muito madura sobre isso, mãe. Eu agradeço. Madura. Outra maneira de dizer que ele apreciava eu não estar dificultando a escolha dele. A ligação durou exatamente 7 minutos. Eu sei porque observei o relógio digital ao lado da cama, contando os momentos até que ele encontrasse uma maneira educada de escapar da conversa. Quando a linha ficou muda, sentei-me no quarto amarelo e escutei os sons da vida institucional se instalando ao meu redor. Passos nos corredores, programas de televisão abafados, o tilintar distante da preparação do jantar. Mais tarde naquela noite, juntei-me aos outros residentes no que Bia chamara de sala comunitária. 15 ou 20 pessoas espalhadas por móveis desgastados, algumas assistindo a um game show com o volume muito alto, outras fazendo puzzles ou lendo revistas. A conversa era esparsa e cautelosa, o tipo de interação educada entre estranhos que foram jogados juntos por circunstâncias além do controle deles. Uma mulher chamada Dona Elza se apresentou durante um intervalo comercial. 82 anos, mudou-se para lá depois que sua filha decidiu que ela não conseguia gerenciar seus medicamentos corretamente. A filha de Dona Elza a visitava a cada 2 domingos, trazendo flores e ficando exatamente 1 hora antes de se lembrar de tarefas importantes que exigiam sua atenção imediata. O segredo, Dona Elza sussurrou, é não esperar muito. Eles já se sentem culpados o suficiente sem a gente piorar as coisas. Piorar as coisas. Como se nossos sentimentos sobre sermos descartadas fossem de alguma forma um fardo adicional para as pessoas que haviam nos descartado. Naquela noite, deitada na cama estreita com lençóis institucionais que cheiravam a alvejante industrial, olhei para o teto e tentei entender o que havia acontecido com meu relacionamento com Diego. Quando sua preocupação mudou de carinho amoroso para gerenciamento eficiente? Quando eu deixei de ser sua mãe e me tornei sua obrigação? Pensei em todas as vezes no ano passado em que ele parecia distraído durante nossas conversas, checando o celular enquanto eu falava, respondendo às minhas perguntas com respostas vagas que sugeriam que ele não estava realmente ouvindo. O declínio gradual nas visitas, a maneira como ele começou a ligar em vez de aparecer, a sutil mudança em seu tom ao discutir meu futuro. Priscila teria feito parte dessas conversas? Eles teriam discutido minha situação durante o jantar em restaurantes que eu não podia pagar, pesando o inconveniente da minha independência contra a simplicidade do cuidado profissional? Ela o encorajou a ver isso como uma solução prática em vez de uma traição? O pior não era a solidão ou a perda de independência. O pior era a crescente percepção de que Diego se sentia aliviado, que me remover da vida diária dele havia aliviado algum fardo que eu não sabia que estava criando, que o amor dele por mim, se é que ainda existia, era agora algo a ser gerenciado a uma distância segura. 3 semanas se passaram antes que Diego me visitasse. 3 semanas em que eu aprendi os ritmos da vida institucional, participando de atividades artesanais que pareciam projetadas para crianças, comendo refeições preparadas para pessoas que aparentemente haviam perdido todo o sentido do paladar junto com sua independência. 3 semanas observando outros residentes receberem visitas, enquanto eu inventava desculpas para o fato de meu filho estar ocupado demais para vir. Quando ele finalmente chegou, foi numa terça-feira à tarde, quando a maioria dos funcionários estava trocando de turno e as áreas comuns pareciam cansadas e com falta de pessoal. Ele usava seu caro terno azul marinho, aquele que eu o ajudei a escolher para entrevistas de emprego há 3 anos, e carregava flores do supermercado, margaridas ainda embrulhadas em plástico com um adesivo de R$19,90 parcialmente descolado. "Você está bem, mãe", ele disse, embora seus olhos já estivessem examinando a sala como se estivesse catalogando detalhes para relatar a outra pessoa mais tarde. Descansada, descansada. Porque aparentemente tudo o que eu precisava era ser aliviada do fardo exaustivo de gerenciar minha própria vida.
Sentamo-nos na área de visitação, um canto da sala principal com cadeiras dispostas para sugerir privacidade, mas permanecendo completamente visíveis para a equipe e outros residentes. Diego estava sentado na beirada da cadeira, como alguém pronto para sair no primeiro momento apropriado. "Como você está se acomodando?" ele perguntou, da mesma forma que perguntaria a um colega de trabalho sobre uma nova tarefa. "Está tudo bem", eu disse, pois o que mais eu poderia dizer? Que eu sentia falta da minha janela da cozinha, onde os cardeais vinham se alimentar todas as manhãs? Que colchões institucionais faziam minhas costas doerem de maneiras que minha cama antiga nunca fizera? Que estar cercada de pessoas não curava a solidão quando nenhuma daquelas pessoas havia escolhido estar ali? Bom, fiquei preocupado que você pudesse ter problemas para se adaptar, mas você sempre foi adaptável. Adaptável. Outra palavra que fazia minha submissão parecer uma virtude, e não um mecanismo de sobrevivência. "Eu trouxe algo para você." Ele enfiou a mão no paletó e puxou um tablet ainda na caixa. "Pensei que você gostaria de ficar conectada. Sabe, chamadas de vídeo, e-mail, jogos." O tablet era elegante e caro. O tipo de presente que demonstrava consideração sem exigir consideração real. Eu o virei nas minhas mãos, sentindo o peso. "Eu não sei bem como usar uma coisa dessas", eu disse. "É fácil. Priscila me ajudou a escolher. Ela diz que a avó dela adora o dela." Priscila novamente. Até meus presentes estavam sendo filtrados pelas preferências de uma mulher que nunca me conheceu, mas que aparentemente tinha opiniões fortes sobre o que mães idosas precisavam para se ocupar. "Tem Wi-Fi aqui, certo?" Diego continuou. "Você pode assistir a filmes, ler livros online. Vai te dar algo para fazer. Algo para fazer. Como se meu problema fosse tédio, e não deslocamento. Como se entretenimento pudesse substituir propósito." Passei a hora seguinte tentando parecer grata enquanto Diego demonstrava recursos que eu não entendia em um dispositivo que eu não queria. Ele falava comigo da maneira como eu falava com meus alunos com mais dificuldades. Paciente, mas levemente condescendente, explicando conceitos simples com clareza exagerada. "Viu? Você apenas toca aqui para abrir a câmera e aqui para fazer uma chamada de vídeo. Podemos conversar cara a cara quando você quiser. Quando eu quisesse. Mas presumivelmente apenas quando ele estivesse disponível para atender." Eu assenti, sorri e fingi que aquela fria peça de tecnologia poderia substituir o calor de sua presença real. Quando o horário de visitas terminou, Diego se levantou com óbvio alívio, checando o relógio de uma forma que sugeria que ele estava cronometrando mentalmente nossa interação. "Eu te ligo em breve", ele prometeu, já pegando as chaves do carro. "E lembre-se, você pode me ligar a qualquer momento se houver um problema. Um problema. Não se eu precisasse conversar, ou se eu sentisse falta dele, ou se eu quisesse saber sobre o dia dele. Apenas se houvesse um problema que exigisse sua intervenção." Depois que ele saiu, sentei-me com o tablet no colo e tentei não chorar na frente dos outros residentes. Dona Elsa, que estava fingindo ler uma revista enquanto claramente ouvia nossa conversa, veio e sentou-se ao meu lado. "As primeiras visitas são sempre difíceis", ela disse baixinho. "Eles se sentem culpados, então trazem presentes para se sentirem melhor." "Ele teve boas intenções", eu disse, embora as palavras soassem vazias. "Claro que teve. Todos eles têm boas intenções. É isso que torna tudo muito pior." Naquela noite, tentei usar o tablet, lutando com a interface desconhecida enquanto o jantar esfriava na bandeja ao meu lado. A tela era muito clara. O texto muito pequeno, a experiência inteira frustrante de maneiras que me faziam sentir exatamente tão incompetente quanto Diego aparentemente acreditava que eu era. Quando finalmente consegui descobrir o recurso de chamada de vídeo, tentei ligar para ele. A chamada foi direto para a caixa postal. A voz dele, nítida e profissional, me convidando a deixar uma mensagem após o tom. "Oi, meu filho", eu disse para a tela, sentindo-me boba falando para meu próprio reflexo no retângulo preto. "Eu só queria agradecer pelo tablet. É muito legal. Eu te amo." Ele nunca retornou a ligação. 2 dias depois, tentei novamente durante o que pensei ser seu intervalo de almoço. Desta vez ele atendeu, mas eu podia ver que ele estava em seu escritório, distraído por algo na tela do computador. "Oi, mãe. Como está o tablet?" "Estou me acostumando aos poucos", eu admiti. "Talvez você pudesse me mostrar mais recursos na próxima vez que vier?" "Claro."
Com certeza. Ei, na verdade, que bom que você ligou. Eu preciso falar com você sobre algo. Algo em seu tom fez meu estômago apertar. Eu havia aprendido a reconhecer aquela inflexão particular, a que ele usava ao dar notícias que sabia que eu não gostaria. A casa, ele continuou, ainda sem olhar diretamente para a câmera. Eu estive pensando, e realmente não faz sentido continuar pagando IPTU e manutenção em um lugar que está apenas vazio. A casa. Minha casa. O lugar para onde eu esperava voltar um dia, embora essa expectativa nunca tivesse sido oficialmente confirmada. Eu já falei com uma corretora. Diego continuou rapidamente, como se a velocidade pudesse suavizar o impacto. Ela acha que podemos conseguir um preço muito bom neste mercado. O dinheiro pode ir para o seu cuidado aqui. Talvez te promover para um quarto maior. Nós. Novamente, aquele pronome colaborativo que transformava suas decisões unilaterais em empreendimentos conjuntos. Você está vendendo a casa, eu disse. É a coisa prática a fazer, mãe. Você não precisa mais dela. E o dinheiro será útil para os seus futuros custos de cuidado. Futuros custos de cuidado. Porque aparentemente ele já estava planejando minha deterioração contínua, calculando a economia do meu declínio. E minhas coisas, meus móveis, meus livros, eu vou examinar tudo, guardar o que tiver valor sentimental. O resto podemos doar ou vender. Existem empresas que fazem desmonte. Elas facilitam. Desmonte. Como se eu já tivesse morrido, e minhas posses estivessem sendo distribuídas entre estranhos que as viam apenas como potenciais achados. Diego, eu disse tentando manter minha voz firme. Aquela casa tem 15 anos da minha vida nela. Você não poderia esperar um pouco? Até termos certeza de que este arranjo é permanente? O olhar que ele me deu pela tela foi paciente, mas firme. A expressão de alguém explicando a realidade a uma criança. Mãe, isso é permanente. Quanto mais cedo aceitarmos isso, melhor. Você não pode mais viver de forma independente. Os médicos deixaram isso claro na avaliação. Que médicos? Que avaliação? Esta era a primeira vez que eu ouvia falar de qualquer avaliação médica das minhas capacidades. Que avaliação? Eu perguntei. A que o Dr. Almeida fez antes de você se mudar. Procedimento padrão para admissões. Ele notou alguns problemas de memória. Problemas com o gerenciamento de medicamentos. Problemas de memória. Gerenciamento de medicamentos. Eu tomava 2 comprimidos por dia. Um para pressão arterial, um para colesterol. E nunca havia perdido uma dose em 5 anos. O Dr. Almeida havia falado comigo por exatamente 10 minutos durante minha admissão, fazendo perguntas rotineiras sobre histórico médico enquanto digitava notas que eu nunca vi. Eu não tenho problemas de memória, eu disse. É exatamente o que alguém com problemas de memória diria, Diego respondeu. E havia algo quase gentil em sua crueldade. Como se ele realmente acreditasse que estava me ajudando a entender minhas próprias limitações. A ligação terminou logo depois disso, com Diego prometendo me avisar quando a casa fosse vendida e garantindo que tudo aquilo era para o meu bem. Sentei-me no meu quarto amarelo, segurando o tablet que parecia mais pesado do que quando ele o havia dado, e percebi que estava desaparecendo pedaço por pedaço. Primeiro minha independência, depois minha casa. Agora até minha própria percepção da minha competência mental estava sendo reescrita por pessoas que sabiam o que era melhor para mim. A casa foi vendida em 3 semanas. Diego ligou para me contar enquanto eu estava sentada na sala comunitária, meio ouvindo um residente chamado Seu Francisco reclamar que o café estava fraco e que a televisão estava alta demais. Eu o observei gesticular enfaticamente para a funcionária que fingia se importar com suas reclamações, enquanto claramente planejava sua fuga da conversa. Ótimas notícias, mãe! A voz de Diego estalou no pequeno alto-falante do tablet. Conseguimos o preço pedido. Na verdade, um pouco acima do preço pedido. O mercado está muito bom agora. Eu deveria ter sentido algo. Luto, raiva, perda. Em vez disso, senti-me curiosamente vazia, como se aquele rompimento final dos laços com minha vida anterior fosse apenas mais um detalhe administrativo a ser riscado da lista de Diego. Que bom, ouvi-me dizer. Os compradores querem fechar rapidamente, então vou alugar um depósito para qualquer coisa que valha a pena guardar.
Encontrei esta ótima empresa que é especializada em organização de bens. Eles vão cuidar de tudo profissionalmente. Profissionalmente. Até o desmonte da minha vida seria feito com experiência profissional. Priscila tem me ajudado a classificar as coisas. Ele continuou. Ela tem um bom olho para o que é valioso versus o que é apenas entulho sentimental. Entulho sentimental. 40 anos de material didático que havia moldado jovens mentes. Enfeites de Natal que carregavam memórias de celebrações escolares e tradições familiares. Livros que eu havia colecionado um por um, cada um representando um momento em que algo havia me tocado o suficiente para trazê-lo permanentemente para casa. Você guardou a louça da minha avó? Eu perguntei. O conjunto florido? Priscila pesquisou online. Não vale realmente nada, mas eu guardei algumas peças que você pode querer para o seu quarto aqui. Algumas peças. O serviço para 12 pessoas que minha avó havia economizado meses para comprar, trazido peça por peça para a América, em sua mala quando fugiu da Revolução. Os pratos que serviram todas as refeições importantes da minha infância, todos os jantares de feriado que eu já ofereci, reduzido a algumas peças que poderiam caber na minha cômoda no residencial Pôr do Sol. E meus livros. A maioria foi para doação, mas guardei aquele livro de receitas que você sempre usou e os álbuns de fotos. As coisas importantes. As coisas importantes, conforme determinado por alguém que nunca leu aqueles livros, nunca entendeu por que eu havia guardado certos volumes por décadas, não porque fossem valiosos, mas porque haviam sido companheiros durante longos verões e invernos solitários. A ligação terminou com as promessas usuais de Diego de visitar em breve, embora sua definição de em breve tivesse se esticado para acomodar intervalos cada vez maiores entre as aparições. Depois que ele desligou, fiquei sentada segurando o tablet silencioso e tentei me lembrar de como era minha cozinha na luz da manhã, mas a imagem já estava se esvaindo, sendo substituída pelo bege institucional do meu ambiente atual. Naquela noite, não fui jantar. A ideia de sentar no refeitório, fazendo conversas educadas sobre medicamentos e visitas médicas enquanto as posses da minha vida estavam sendo carregadas em caminhões de doação, parecia insuportável. Em vez disso, deitei-me na minha cama estreita e olhei para o teto, contando os pequenos buracos nas placas acústicas até que os números se misturassem. Uma funcionária bateu na porta por volta das 7h30. Uma jovem chamada Jéssica, que tinha sido gentil comigo durante minhas primeiras semanas difíceis. Ela espiou pela porta com genuína preocupação. Dona Lúcia, você perdeu o jantar. Está se sentindo bem? Só cansada, eu disse. O que era verdade de maneiras que nada tinham a ver com exaustão física. Eu guardei um prato para você. Bolo de carne hoje. Não é tão ruim quanto parece. Ela tinha boas intenções, mas a ideia de bolo de carne institucional embrulhou meu estômago. Obrigada, mas não estou com fome. Jéssica hesitou na porta, claramente querendo ajudar, mas sem saber como abordar o tipo de tristeza que não podia ser resolvido com uma bandeja de jantar e conversa alegre. Há mais alguma coisa que eu possa lhe trazer? Talvez um chá? Não, obrigada. Eu só preciso descansar. Depois que ela saiu, abri a gaveta da minha mesa de cabeceira e peguei a única coisa sobre a qual eu não havia contado a Diego. A única posse que eu havia escondido até de mim mesma, até este momento, quando tudo o mais se fora. Uma pequena caixa de madeira, não maior do que a palma da minha mão, que eu havia escondido no canto da minha mala 3 meses antes. Dentro da caixa estava uma chave, não a da minha casa. Diego havia recolhido aquela chave junto com todo o resto. Esta era mais antiga, menor, manchada pela idade. A chave de um cofre de segurança que eu havia aberto 25 anos atrás e adicionado regularmente, guardando pequenas quantias sempre que conseguia. Notas de R$ 20, às vezes 50 quando eu tinha tido um mês particularmente bom dando aulas particulares. Dinheiro sobre o qual Diego não sabia, porque eu havia aberto a conta quando ele estava na faculdade, usando meu nome de solteira para mantê-lo separado de nossas finanças domésticas. Não era muito, talvez R$ 30 mil ao longo dos anos. Nada que mudaria minhas circunstâncias dramaticamente, mas o suficiente para provar a mim mesma que eu não estava completamente desamparada, não estava inteiramente dependente da misericórdia de pessoas que me viam como um fardo a ser gerenciado.
Eu nunca tive a intenção de esconder dinheiro de Diego. Quando abri a conta pela primeira vez, era para ser uma surpresa, uma pequena reserva que eu poderia contribuir para o casamento dele algum dia ou usar para ajudar com uma entrada em sua primeira casa. Mas com o passar dos anos e suas visitas se tornaram menos frequentes, suas ligações mais superficiais, parei de adicionar a conta para ele e comecei a pensar nisso como um seguro contra um futuro que eu estava começando a temer. Agora eu entendi por que alguma parte de mim havia insistido em manter esse segredo. Porque há uma diferença entre escolher depender de alguém e ser forçada a depender. Porque a dignidade às vezes requer ter opções, mesmo que você nunca as use. As semanas seguintes se misturaram em uma névoa de rotina que parecia um afogamento lento. Exercícios matinais projetados para pessoas com problemas de mobilidade que eu não tinha. Atividades artesanais que produziam itens decorativos de que ninguém precisava. Horas sociais onde os residentes comparavam medicamentos e reclamavam de filhos adultos que pararam de ligar. Eu participava de tudo, sorria nos momentos apropriados, expressava gratidão por serviços que eu não queria, mas por dentro, eu estava desaparecendo. Não a dissolução dramática que Diego aparentemente esperava, onde eu gradualmente perderia minha memória e precisaria de níveis crescentes de cuidado. Em vez disso, eu estava evaporando silenciosamente, tornando-me menos substancial a cada dia, até me sentir como um fantasma assombrando minha própria vida. Dona Elsa percebeu primeiro. Você está com aquele olhar, ela disse uma tarde enquanto estávamos sentadas na área do jardim, cercadas por flores plantadas por pessoas que não moravam mais ali. Que olhar? Aquele que diz que você está desistindo. Eu já vi isso antes. As pessoas se cansam de lutar contra um sistema que está convencido de que sabe o que é melhor para elas. Talvez o sistema esteja certo, eu disse. Talvez isso seja o que é melhor. Besteira, Dona Elsa disse com surpreendente veemência. Com licença pela linguagem, mas isso é uma completa besteira. Você tem 55 anos. Não 95. Você deu aula por 20 anos, criou um filho sozinha, gerenciou sua própria casa, até que alguém decidisse que você não podia. Não há nada de errado com sua mente, exceto que você está deixando eles convencerem você de que há. Então por que estou aqui? Porque era conveniente para outra pessoa. Porque resolveu um problema com o qual eles não queriam lidar. Porque eles confundiram amor com gerenciamento e decidiram que gerenciamento era mais fácil. Naquela noite, sonhei com minha antiga cozinha pela primeira vez em semanas. Eu estava de pé no balcão, a luz da manhã entrando pela janela, o café coando no ritmo familiar que havia marcado o início de milhares de dias. Mas quando me virei, a casa estava vazia. Não apenas de pessoas, mas de tudo o que a havia tornado um lar. Apenas paredes e pisos e o eco de uma vida que havia sido vivida plenamente, até que alguém decidisse que era inconveniente. Acordei na escuridão institucional, cercada pelos sons suaves de pessoas respirando em quartos exatamente como o meu, e percebi que eu não estava pronta para desaparecer. Ainda não. Não assim. Mas eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que parecia pequena e monumental. Em vez de me juntar aos outros residentes para a sessão programada de yoga de cadeira, caminhei para a área do jardim e sentei-me em um banco de frente para o estacionamento. Não porque a vista fosse particularmente bonita, mas porque eu podia ver a rua além da cerca, observar carros passando com pessoas dentro delas indo para lugares que elas escolheram ir. Pela primeira vez em meses, eu não estava seguindo uma programação criada por outra pessoa. A rebelião era minúscula. Faltar a uma atividade nem sequer registraria para a equipe, a menos que eles contassem as cabeças. Mas para mim, foi a primeira rachadura na concha que eu havia construído ao meu redor. O primeiro momento em que escolhi meu próprio conforto em vez das expectativas institucionais. Fiquei naquele banco por 2 horas, observando o mundo se mover além dos confins do residencial pôr-do-sol. Uma mulher passou com um cachorrinho, parando para deixá-lo investigar cheiros interessantes com a paciência de alguém que entendia que a pressa estragava o prazer da descoberta. Um caminhão de entregas parou na esquina. Seu motorista consultando um mapa antes de virar à esquerda em direção a bairros onde as pessoas assinavam por pacotes em suas próprias casas. Liberdades simples que eu havia dado como certas por 55 anos. Quando finalmente entrei,
Jéssica perguntou se eu tinha gostado da minha caminhada, e percebi que ela me vira pela janela, mas não saíra para me redirecionar para atividades aprovadas. Havia algo em seu sorriso que sugeria que ela entendia a importância de escolher seus próprios movimentos, mesmo quando as escolhas eram limitadas. Naquela tarde, liguei para o banco do telefone no meu quarto, não o banco que detinha minha antiga conta corrente. Diego havia fechado aquela e transferido o saldo restante para ajudar a pagar pelo meu cuidado. Este era um banco diferente, um do outro lado da cidade onde um cofre de segurança esperava sob meu nome de solteira, guardando a única peça da minha independência que não havia sido entregue às decisões de outras pessoas. Eu gostaria de agendar um horário para acessar meu cofre de segurança, eu disse à voz educada do outro lado. Certamente. Quando seria conveniente para a senhora? Quando seria conveniente? A pergunta parecia estrangeira após meses tendo cada hora planejada por pessoas que sabiam o que era melhor para o meu bem-estar físico e mental. Amanhã à tarde? Eu sugeri. Temos um horário disponível às 2. Serviria? Sim, eu disse. E a palavra parecia uma reivindicação de posse de algo que eu pensei ter perdido para sempre. O próximo desafio era chegar ao banco. O residencial Pôr do Sol fornecia transporte para consultas médicas e passeios aprovados, mas eu duvidava que eles considerassem uma viagem para acessar recursos financeiros pessoais como essencial para o meu plano de cuidado. Eu poderia pedir a Diego para me levar, mas isso exigiria explicar por que eu precisava de acesso a dinheiro que ele não sabia que existia, e eu não estava pronta para essa conversa. Dona Elsa resolveu meu problema com franqueza característica. Minha neta vem me visitar a cada 2 quintas-feiras. Ela disse quando eu expliquei minha situação em termos vagos. Ela é uma boa menina. Trabalha em uma daquelas cafeterias na região central. Ela provavelmente te levaria se você pedisse com educação e se oferecesse para pagar a gasolina. Eu não poderia pedir a uma estranha. Ela não é uma estranha para mim, e eu sou sua fiadora. Além disso, ela pode usar uns trocados extras e gosta de ajudar as pessoas. Faz ela se sentir útil de maneiras que servir lates superfaturados não faz. Vitória acabou sendo exatamente o que Dona Elsa havia prometido. Uma jovem na casa dos 20 anos com a atitude prática de sua avó e a compreensão de que às vezes as pessoas precisavam realizar pequenas missões que importavam mais do que pareciam. Ela me pegou na quinta-feira à tarde em um carro pequeno decorado com adesivos de cafeteria e autorizações de estacionamento da universidade. Vovó disse que você precisa resolver umas pendências. Ela disse enquanto eu me ajeitava no banco do passageiro. Coisas de banco? Algo assim. Legal. Eu tenho que pegar uns livros didáticos depois de qualquer forma. Então o horário funciona. Ela não fez perguntas durante os 20 minutos de carro. Apenas tocou música que eu não reconheci e ofereceu comentários sobre os padrões de tráfego que sugeriam que ela conhecia bem a cidade. Quando chegamos ao banco, ela disse que esperaria na cafeteria do outro lado da rua e me deu o número de telefone dela caso eu precisasse de mais tempo do que o esperado. O hall do banco era exatamente como eu me lembrava da minha última visita há 3 anos. Pisos de mármore, conversas abafadas, a gravidade particular que as instituições financeiras cultivam para sugerir permanência e segurança. Eu me aproximei do balcão com minha chave e identificação, sentindo-me como alguém acessando evidências de uma vida anterior. O cofre de segurança era maior do que eu lembrava, e mais pesado. Dentro, sob as pilhas arrumadas de notas de 20 e 50 reais que eu havia acumulado ao longo de 25 anos, havia outras coisas que eu havia esquecido de guardar. Meu diploma universitário, meus certificados de professora, cópias de avaliações de desempenho de diretores que elogiavam minha dedicação e eficácia na sala de aula. Documentos que provavam que eu tinha sido competente, responsável, valorizada por pessoas que confiavam a mim a educação de seus filhos. Sentei-me na pequena sala privada e li as avaliações escritas por supervisores que haviam observado meu ensino, que haviam notado minha capacidade de me conectar com alunos com dificuldades, minhas abordagens inovadoras para desafios curriculares, minha liderança em comitês de departamento, palavras como excepcional, dedicada e insubstituível apareciam repetidamente em caligrafia que pertencia a pessoas que haviam trabalhado comigo profissionalmente por décadas. Esta era quem eu tinha sido antes de Diego decidir que eu não conseguia gerenciar meus próprios medicamentos,
Antes de Dr. Almeida passar 10 minutos determinando que eu tinha problemas de memória. Antes que minha independência se tornasse inconveniente para pessoas que pensavam que me amavam. Contei o dinheiro cuidadosamente. R$ 34.800. Não o suficiente para mudar minhas circunstâncias dramaticamente, mas o suficiente para provar que eu estava planejando meu futuro muito antes de qualquer outra pessoa decidir planejá-lo por mim. O suficiente para demonstrar que a mulher que vinha ensinando crianças e gerenciando finanças e vivendo de forma independente não havia desaparecido apenas porque fora colocada em um ambiente projetado para pessoas que precisavam de supervisão constante. Mas mais do que o dinheiro, encontrei outra coisa naquele cofre de segurança. Um senso de mim mesma que eu estava carregando o tempo todo sem perceber. O conhecimento de que eu havia tomado boas decisões por décadas, que havia criado um filho bem-sucedido e mantido uma carreira e contribuído para minha comunidade de maneiras que importavam. A mulher que abriu esta conta 25 anos atrás estava pensando claramente sobre o futuro. Ela havia entendido que a independência financeira significava mais do que ter dinheiro suficiente. Significava ter escolhas. Ela estava se preparando para possibilidades que não podia prever, criando opções para circunstâncias que esperava nunca enfrentar. Ela havia sido exatamente o tipo de pessoa com visão de futuro e responsável que nunca deveria ter sido declarada incompetente para gerenciar sua própria vida. Guardei a maior parte do dinheiro de volta, ficando apenas com R$ 500 caso precisasse para despesas imediatas. Isso não era sobre gastar o dinheiro, era sobre saber que ele existia, sobre ter a prova de que meu julgamento e habilidades de planejamento estavam intactos, independentemente do que qualquer outra pessoa acreditasse sobre minha competência mental. Vitória estava lendo livros didáticos e bebendo café quando atravessei a rua para encontrá-la, parecendo exatamente com a jovem responsável que Dona Elsa havia descrito. Ela olhou para cima quando me aproximei de sua mesa. Deu tudo certo? Melhor do que certo, eu disse, e percebi que era verdade. No caminho de volta para o residencial Pôr do Sol, eu me senti diferente. Não dramaticamente transformada, mas silenciosamente mais firme, como uma mesa que estava bamba até que alguém ajustou uma perna crucial. Eu ainda estava vivendo em uma instituição contra a minha vontade, ainda sujeita a horários de refeição e programações de atividades e avaliações médicas de que eu não precisava. Mas eu não estava mais desaparecendo. A mulher que havia planejado o futuro por 25 anos não havia sido apagada pelas decisões de outras pessoas. Ela estava esperando pacientemente que eu me lembrasse de que ela existia. Naquela noite, liguei para Diego. Não porque eu precisasse de algo dele, mas porque eu queria ouvir a voz dele com novos ouvidos, para entender o que eu vinha perdendo em nossas conversas. Mãe, bom timing, ele disse quando atendeu. Eu estava mesmo pensando em você. Como você está se sentindo? Sentindo. Como se minhas emoções fossem sintomas a serem monitorados, em vez de experiências a serem respeitadas. Estou me sentindo eu mesma, eu disse, e ouvi a confiança na minha voz que estava faltando há meses. Isso é ótimo. A equipe diz que você está participando das atividades, fazendo amigos. Estou muito orgulhoso de como você se adaptou. Adaptada. Outra palavra que fazia minha submissão parecer crescimento pessoal, em vez de sobrevivência institucional. Diego, eu disse, você se lembra de quando eu te ensinei a andar de bicicleta? Claro. Por quê? Você se lembra do que eu te disse sobre cair? Uma pausa. Que cair fazia parte de aprender? Que cair significava que você foi corajoso o suficiente para tentar algo difícil. Que levantar era o que importava. Ok, ele disse lentamente, claramente se perguntando onde essa conversa estava indo. Eu quero que você saiba que eu não caí. Eu fui empurrada, mas eu não caí. Outra pausa, mais longa desta vez. Mãe, você está se sentindo bem? Você parece diferente. Diferente. Porque aparentemente a versão de mim que aceitava tudo sem questionar era a única versão que ele achava confortável. Estou me sentindo lúcida, eu disse. Mais lúcida do que me senti em muito tempo. Não era mais dor, era lucidez. A carta chegou em uma manhã de terça-feira, entregue com a correspondência regular que a equipe do residencial Pôr do Sol separava e distribuía após o almoço. Quase não reconhecia a caligrafia no envelope.
Letras finas e trêmulas que pouco se assemelhavam ao script confiante de que eu me lembrava. Mas o endereço do remetente era inconfundivelmente familiar. O prédio de apartamentos de Diego, embora o número do apartamento fosse diferente do que eu havia memorizado meses atrás. Esperei até a noite para abri-la, algo na caligrafia desconhecida me fazendo querer privacidade para qualquer mensagem que ela contivesse. No meu quarto, com a porta fechada e os sons institucionais da preparação do jantar ecoando do corredor, rasguei o envelope com cuidado. A carta era breve, escrita em papelaria cara que parecia ter sido escolhida para transmitir importância. Mãe, eu preciso te ver neste fim de semana. Há algumas coisas que precisamos discutir sobre seus cuidados e situação de moradia. Estarei aí no sábado à tarde. Por favor, certifique-se de estar disponível para conversarmos em particular. Isso é importante. Diego. Nenhum. Com amor? Nenhum. Espero que esteja bem. Nenhum reconhecimento de que não nos falávamos há 3 semanas, apesar de suas promessas de ligar com mais frequência. Apenas uma notificação formal de que ele exigia minha disponibilidade para uma conversa sobre minhas circunstâncias, como se eu tivesse compromissos para cancelar ou obrigações sociais para reorganizar. Eu li a carta 3 vezes, analisando o tom como um documento de um advogado, em vez de uma comunicação do meu filho. Algo estava diferente. Não apenas a caligrafia. Isso poderia ser explicado por escrever rapidamente ou usar uma caneta desconhecida. Todo o tom parecia tenso, quase desesperado sob a linguagem autoritária. Naquela noite, o sono me iludiu. Fiquei deitada na cama estreita, ouvindo os sons noturnos da instituição, conversas distantes entre membros da equipe, o toque suave dos elevadores, o choro ocasional de alguém perdido em sonhos ou memórias. Mas sob minha frustração usual com o ambiente institucional, algo mais zumbia silenciosamente. Antecipação. Por meses, toda a interação com Diego seguiu o mesmo padrão. Seu gerenciamento cuidadoso de conversas projetadas para tranquilizar a si mesmo de que ele havia tomado as decisões certas sobre minha vida. Suas perguntas eram superficiais, sua atenção dividida, suas visitas breves e agendadas em torno de compromissos mais importantes. Mas esta carta parecia diferente, urgente. Como se algo em seu mundo cuidadosamente organizado tivesse mudado de maneiras que exigiam minha contribuição, e não apenas minha conformidade. A sexta-feira trouxe uma quantidade incomum de atividade no residencial Pôr do Sol. 3 famílias separadas visitaram a instituição, lideradas pela sucessora de Bia, uma jovem cujo entusiasmo pelas comodidades parecia forçado e ensaiado. Eu assisti da sala comunitária enquanto ela gesticulava em direção aos calendários de atividades e recursos do refeitório, explicando os benefícios do cuidado profissional para filhos adultos que assentiam seriamente, enquanto seus pais idosos olhavam ao redor com expressões de derrota resignada. Uma das famílias parou perto de onde eu estava sentada e ouvi um fragmento de conversa que me deu um calafrio inesperado. O compromisso financeiro é significativo. A mulher estava dizendo a um homem na casa dos 50 anos que ficava checando o celular enquanto a mãe dele examinava as revistas na mesa de centro. Mas quando você considera os custos alternativos de cuidado em casa, mais as questões de responsabilidade de deixar alguém sozinho que possa estar desenvolvendo questões cognitivas. A frase que aparentemente havia sido aplicada a mim sem meu conhecimento, transformando minha preferência por independência em evidência de declínio mental. O homem assentiu distraidamente. Certo. E a situação da lista de espera? Atualmente cerca de 6 meses para um quarto privado, a administradora respondeu. Embora isso possa mudar rapidamente se as circunstâncias de alguém mudarem ou se decidirem se mudar para a família em outras áreas. Mudar para a família. O eufemismo que eles usavam quando os residentes eram transferidos para outras instituições ou, percebi com um susto, quando eram levados para casa por parentes que haviam mudado de ideia sobre o cuidado profissional. A tarde de sábado chegou com o tipo de clima de outono brilhante que fazia o mundo fora das janelas do residencial Pôr do Sol parecer particularmente convidativo. Eu me posicionei na área de visitação cedo, observando o estacionamento em busca do carro familiar de Diego, enquanto tentava entender por que meu estômago estava apertado com algo que não era bem ansiedade e não era bem esperança. Quando ele chegou, eu mal o reconheci.
A postura confiante de que eu me lembrava havia sido substituída por algo que parecia exaustão. Seu terno caro estava diferente, como se ele tivesse perdido peso, e havia olheiras sob os olhos que a maquiagem não conseguia disfarçar. Ele se movia como alguém carregando fardos invisíveis. Mãe, ele disse, sentando-se na cadeira à minha frente sem nenhuma de sua impaciência usual para manter a visita breve. Obrigado por arranjar tempo. Arranjar tempo. Como se minha programação no residencial Pôr do Sol estivesse cheia de compromissos urgentes. Claro, meu filho. Você está se sentindo bem? Você parece cansado. Ele dispensou minha preocupação com um gesto que me lembrou dele quando criança, desviando perguntas sobre dever de casa ou tarefas que ele preferia não discutir. Estou bem. Apenas trabalhando muito. Na verdade, isso é parte do que eu queria conversar com você. Ele fez uma pausa, parecendo reunir seus pensamentos de uma forma que era incomum. O Diego que eu conhecia abordava conversas difíceis com a mesma eficiência metódica que ele aplicava à sua vida profissional. Essa hesitação parecia estranha. Houve algumas mudanças no trabalho. Ele continuou finalmente. A empresa está se reestruturando e minha posição, bem, foi eliminada. Eliminada. Uma palavra tão clínica para a destruição da carreira e segurança financeira de alguém. Sinto muito, Diego. Quando isso aconteceu? 3 semanas atrás. Eu estava para te contar, mas ficava pensando que teria algo mais engatilhado a essa altura. O mercado de trabalho está mais difícil do que eu esperava. 3 semanas atrás. Perto da época em que suas cartas pararam de chegar, quando suas ligações se tornaram ainda mais infrequentes e distraídas. Enquanto eu estava preocupada que de alguma forma o havia desapontado ainda mais, ele estava lidando com a própria crise. Priscila e eu, ele começou. Então parou, esfregando o rosto com as 2 mãos. Priscila e eu também não estamos mais juntos. A notícia me atingiu com uma complexidade inesperada. Eu deveria ter me sentido vingada. A mulher que havia influenciado decisões sobre minha vida havia ido embora. Mas, em vez disso, senti algo mais próximo de simpatia por Diego, que estava descobrindo que as pessoas que ele priorizara em detrimento dos relacionamentos familiares podem não ser tão permanentes quanto ele acreditava. Sinto muito, eu disse novamente. E era verdade. Ela disse que não conseguia lidar com a incerteza, minha situação de emprego, a pressão financeira, ter que pensar em sustentar. Ele gesticulou vagamente ao redor da área de visitação. Sustentar obrigações familiares. Ela disse que não era isso que ela havia planejado. Obrigações familiares. Então, eu havia sido discutida entre eles, reduzida a uma responsabilidade financeira que tornava Diego menos atraente como parceiro. A questão é, Diego continuou, sua voz ficando mais baixa como se estivesse compartilhando um segredo. Sem a renda dela, e com a situação do emprego, as coisas estão ficando complicadas. Financeiramente, quero dizer. Financeiramente complicadas. Eu esperei que ele elaborasse, começando a entender por que aquela conversa exigia privacidade e por que ele precisava agendá-la, em vez de resolvê-la por telefone. Este lugar custa mais do que eu percebi quando o procuramos pela primeira vez, ele admitiu. Eu pensei que meu plano de saúde cobriria mais, ou que haveria programas de assistência, mas as mensalidades são substanciais. E agora, sem o meu salário, ele deixou as implicações pairando no ar entre nós. Pela primeira vez desde que me colocou no residencial Pôr do Sol, Diego estava sendo forçado a confrontar as realidades práticas de suas decisões. Sem a renda de Priscila e seu próprio emprego, a solução conveniente para a minha independência havia se tornado um problema caro. Eu tenho conversado com consultores financeiros, analisando opções, ele continuou. Existem instituições menos caras, lugares que aceitam o SUS com mais facilidade. Ou, outra pausa, esta mais longa e mais carregada de possibilidades que eu ainda não conseguia interpretar. Ou, o quê? Eu perguntei. Ele olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que chegara, seus olhos carregando algo que eu não via há meses. Uma incerteza que o fazia parecer mais jovem e mais parecido com um menino que vinha a mim com problemas que não conseguia resolver sozinho. Ou podemos analisar arranjos alternativos, talvez algo que funcionasse melhor para nós dois. Arranjos alternativos. A frase pairou no ar como uma porta sendo aberta apenas o suficiente para vislumbrar o que estava além.
mas não o bastante para ver claramente o que atravessar aquele limiar poderia significar. Que tipo de alternativas? Eu perguntei calmamente. Mas antes que ele pudesse responder, Bia apareceu com seu sorriso administrativo ensaiado, anunciando que o horário de visitas estava terminando e que todos os convidados precisavam encerrar suas visitas dentro dos próximos 15 minutos. Diego se levantou com óbvia relutância, checando o relógio em um gesto que parecia mais nervoso do que impaciente. Eu te ligo amanhã, ele prometeu. Precisamos terminar esta conversa. Há algumas decisões que precisam ser tomadas em breve. Decisões que precisam ser tomadas. Depois de meses tendo cada aspecto da minha vida decidido sem minha opinião, eu aparentemente seria consultada sobre algo. Enquanto eu o observava caminhar até o carro pela janela da sala de visitas, notei que seus ombros carregavam um tipo diferente de tensão do que quando ele havia chegado. O peso de alguém que percebeu que os problemas que pensou ter resolvido gerenciando a vida de outras pessoas haviam sido apenas adiados, não eliminados. Naquela noite, sentei-me no meu quarto e senti algo se deslocando no ar ao meu redor, como a mudança de pressão atmosférica que antecede uma tempestade. A mudança estava chegando. Eu podia sentir isso no desespero de Diego, nas perguntas que ele ainda não havia feito, na maneira como ele olhou para mim, como se me visse claramente pela primeira vez em meses. Pela primeira vez desde que fui depositada no residencial Pôr do Sol, eu tive a nítida impressão de que estava prestes a ter escolhas a fazer. Diego ligou na manhã seguinte antes do café da manhã, sua voz carregando uma urgência que apertou meu peito. Não com medo, mas com o reconhecimento de que qualquer que fosse a conversa que havíamos adiado, estava prestes a remodelar tudo entre nós. Mãe, você pode falar? Em particular? Eu já estava no meu quarto, tendo aprendido que o início da manhã era o único momento em que eu podia garantir conversas telefônicas ininterruptas. A equipe estava ocupada com trocas de turno e rodadas de medicação, os outros residentes ainda dormindo ou se preparando para as atividades programadas do dia. Estou sozinha, eu disse. Bom, escuta, eu preciso ser completamente honesto com você sobre algo, sobre a situação financeira, mas também sobre outras coisas. Outras coisas. Eu esperei, sentindo que o que ele estava prestes a me dizer exigia uma coragem que ele não tinha certeza de possuir. A verdade é que eu não posso mais bancar você no residencial Pôr do Sol por muito tempo, talvez mais um mês, 6 semanas no máximo. E eu tenho procurado alternativas, mas os lugares que aceitam o SUS são... Ele parou, procurando palavras que não soassem tão duras quanto a realidade que descreviam. Eles não são tão bons quanto onde você está agora. Não tão bons. Instituições administradas pelo governo com quartos compartilhados, equipe sobrecarregada e o tipo de atmosfera institucional que fazia o residencial Pôr do Sol parecer um resort em comparação. Mas há outra coisa. Ele continuou rapidamente, como se a velocidade pudesse facilitar o resto de sua confissão. Algo que eu não te contei. Sobre por que eu fiz esses arranjos em primeiro lugar. Meu aperto no telefone se intensificou. Depois de meses acreditando que Diego havia agido por preocupação equivocada com o meu bem-estar, eu estava prestes a descobrir que havia motivações adicionais. Priscila estava grávida, ele disse, as palavras saindo em um jorro. No ano passado, quando começamos a falar sobre sua situação de moradia, ela estava grávida, e nós planejávamos nos casar. E ela disse que não conseguiria lidar com um casamento, um bebê e um parente idoso para se preocupar, tudo ao mesmo tempo. Parente idoso. Aos 55 anos, eu havia me tornado idosa na estimativa de uma mulher que nunca se deu ao trabalho de me conhecer. Ela perdeu o bebê, Diego continuou, sua voz caindo para mal acima de um sussurro. Um aborto espontâneo com 12 semanas. Mas a essa altura já tínhamos feito todos esses planos, iniciado o processo de encontrar um lugar para você, e parecia mais fácil seguir adiante, em vez de explicar por que estávamos mudando de ideia. Mais fácil. Meu deslocamento tinha sido mais fácil do que admitir que os motivos para isso haviam desaparecido. Eu pensei que ainda daria certo. Ele se apressou. Eu pensei que você ficaria mais feliz, mais segura, com cuidado profissional. E Priscila e eu poderíamos nos concentrar em tentar de novo, construir nosso futuro juntos.
Mas então ela disse que não estava pronta para tentar de novo, que precisava de tempo, e então o trabalho começou a ficar estressante. E então suas justificativas cuidadosamente construídas desmoronaram uma por uma, deixando-o com escolhas que ele havia feito por razões que não existiam mais. Compromissos que ele não podia pagar por problemas que haviam sido resolvidos de maneiras que criaram problemas maiores. Diego, eu disse calmamente, você está me pedindo para voltar para casa? O silêncio se esticou entre nós, preenchido por tudo o que ele não conseguia dizer diretamente. Quando ele finalmente falou, sua voz carregava a qualidade quebrada de alguém que havia descoberto que gerenciar a vida de outras pessoas era mais fácil do que gerenciar a própria. Estou perguntando se você estaria disposta a considerar isso, temporariamente, até que eu consiga descobrir algo mais permanente. Eu sei que não é o ideal pedir para você sair de um lugar onde você tem cuidado profissional, mas estou ficando sem opções. E pensei que talvez o quê? Talvez eu ficasse grata o suficiente por qualquer alternativa a uma instituição governamental que eu ignoraria o fato de que ele estava me pedindo para resolver um problema que ele havia criado? Talvez eu tivesse esquecido que a independência que ele havia declarado que eu era incompetente para gerenciar havia subitamente se tornado conveniente novamente? Deixe-me entender isso, eu disse, surpresa com o quão calma minha voz soava. Você determinou que eu não poderia viver sozinha com segurança, que eu precisava de supervisão profissional e supervisão médica. Você vendeu minha casa e doou meus bens, e me declarou mentalmente incompetente para gerenciar meus próprios assuntos. Mas agora que você precisa de um lugar para morar e não pode pagar pelo meu cuidado, você acha que pode ser seguro para eu sair desta instituição e te ajudar a gerenciar sua casa? Mãe, por favor, eu sei como isso soa, mas estou desesperado. Eu posso perder meu apartamento no próximo mês se não encontrar trabalho logo, e as contas deste lugar estão me esmagando. Pensei que talvez se a gente arrumasse um lugar juntos, dividir os custos. Com qual dinheiro? O salário do emprego que perdi quando ele decidiu que eu precisava de cuidado profissional? As economias da conta que ele esvaziou? O patrimônio da casa que ele vendeu? E minha competência mental? Eu perguntei. Os problemas de memória que o doutor Almeida documentou? Os problemas de gerenciamento de medicamentos que tornaram a vida independente perigosa? Outra longa pausa. Quando Diego falou novamente, sua voz estava tão baixa que tive que me esforçar para ouvi-lo. Eu posso ter exagerado algumas coisas, para facilitar o processo de admissão, para garantir que eles a aceitassem sem um período de espera. Exagerado. Uma palavra tão gentil para fabricar condições médicas que justificavam tratar uma mulher saudável como alguém em quem não se podia confiar com a própria vida. O que você disse a eles, exatamente? Que você estava tendo problemas para se lembrar de tomar seus medicamentos, que você tinha deixado o fogão ligado algumas vezes, que você parecia confusa sobre datas e compromissos, coisas pequenas que não a machucariam, mas ajudariam a estabelecer que você precisava de supervisão, coisas pequenas que não me machucariam, exceto que elas se tornaram parte do meu registro médico oficial, documentação que poderia me seguir pelo resto da minha vida. Evidência de declínio cognitivo que existia apenas em sua imaginação e em sua necessidade de minha conformidade. Nada disso era verdade, eu disse. Eu sei, e sinto muito. Eu pensei que era para o melhor na época, mas agora eu vejo que talvez eu tenha cometido um erro. Talvez ele tenha cometido um erro. Depois de meses insistindo que este arranjo era necessário para minha segurança e bem-estar, depois de vender minha casa e dispersar meus bens e me separar de tudo o que era familiar, ele estava admitindo que talvez seu julgamento não tivesse sido perfeito. Diego, eu disse, você se lembra do que me disse sobre encontrar algo melhor? Sobre precisar de alguém que combinasse com seu futuro? Mãe, eu nunca disse isso. Eu jamais... Você disse. Eu o interrompi gentilmente. Na sua mensagem de voz no meu aniversário, você disse que precisava encontrar algo melhor do que tinha. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a ligação havia sido desconectada. Quando ele finalmente falou, sua voz estava embargada com algo que poderia ter sido vergonha. Eu não me lembro de ter dito isso. Eu estava estressado, sobrecarregado,
Priscila estava me pressionando para tomar decisões sobre sua situação de moradia. E eu lidei com tudo errado. Tudo errado. Essa era uma maneira de descrever o desmantelamento sistemático da vida de alguém baseado em mentiras e conveniência. Então, agora você quer que eu volte para casa e te ajude a lidar com sua crise financeira, eu disse. A mesma mulher que você declarou incompetente para gerenciar seus próprios assuntos. Eu sei que não tenho o direito de pedir. Eu sei que cometi erros terríveis. Mas eu não sei o que mais fazer. E aí estava, a confissão que eu estava esperando há meses para ouvir. Não que ele tivesse agido por amor ou preocupação, mas que ele tinha agido por conveniência e agora estava enfrentando consequências que não conseguia gerenciar sozinho. O que te faz pensar que eu estaria disposta a te ajudar? Eu perguntei. Porque você é minha mãe, ele disse, como se esse relacionamento lhe concedesse perdão ilimitado para a crueldade ilimitada. Porque eu sei que você me ama, mesmo que eu tenha te decepcionado. Decepcionado. Uma palavra tão inadequada para traição, abandono e abuso emocional sistemático. E o que acontece quando sua situação melhorar? Eu perguntei. Quando você encontrar um novo emprego e uma nova namorada que não queira um parente idoso por perto, eu sou despachada para outra instituição enquanto você segue em frente com sua vida aprimorada? Não, ele disse rapidamente. Não, isso seria diferente. Eu aprendi com meus erros. As coisas seriam diferentes. Diferente. A promessa que todo abusador faz. A esperança a qual toda vítima se agarra, apesar das evidências de que os padrões se repetem até que as consequências forcem uma mudança real. Olhei ao redor do meu quarto amarelo, com seus móveis institucionais, obras de arte motivacionais e janela única com vista para o estacionamento. Então pensei na chave na minha gaveta, no dinheiro no cofre de segurança, nos 25 anos de evidências de que eu estava tomando boas decisões muito antes de alguém questionar minha competência. Diego, eu disse calmamente, eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. Quanto tempo? Porque eu realmente preciso dar uma resposta ao meu senhorio até o final da semana. E se formos procurar um lugar juntos? Eu disse que preciso de um tempo para pensar, eu repeti, e algo no meu tom deve tê-lo alertado para não insistir mais. Ok, ele disse. Ok, mas mãe, obrigado por sequer considerar. Eu sei que não mereço sua ajuda depois de tudo, mas... Desliguei antes que ele pudesse terminar a frase, antes que ele pudesse adicionar outra camada de manipulação disfarçada de gratidão. Passei 3 dias considerando o pedido de Diego, mas não da maneira que ele provavelmente imaginava. Eu não estava ponderando as vantagens práticas de diferentes arranjos de moradia ou calculando os benefícios financeiros de despesas compartilhadas. Em vez disso, eu estava pensando na mulher que abriu aquele cofre de segurança 25 anos atrás, e o que ela gostaria que eu fizesse com as escolhas que finalmente haviam sido devolvidas a mim. Na manhã de quarta-feira, fiz outra viagem ao banco com a ajuda de Vitória. Desta vez, retirei metade do dinheiro, R$ 17.400, e abri uma nova conta corrente apenas no meu nome. Então pedi a Vitória para me levar a um pequeno complexo de apartamentos que eu havia notado durante nossa viagem anterior, um com uma placa anunciando unidades mobiliadas e aluguéis de mês a mês. O apartamento era simples, um quarto, uma pequena cozinha, uma sala de estar com uma janela que dava para o leste, em direção ao sol da manhã. Nada chique, mas limpo e tranquilo, e meu se eu escolhesse fazê-lo ser. O aluguel era razoável, acessível com um orçamento cuidadoso e talvez um emprego de meio período para complementar minhas economias restantes. É perfeito para quem está recomeçando, disse o gerente de locação, mostrando-me como o termostato funcionava e apontando as lavanderias no corredor. Recomeçando. Aos 55 anos, em um apartamento mobiliado com móveis incompatíveis e carpete que já vira dias melhores, a frase deveria ter parecido trágica. Em vez disso, parecia uma possibilidade. Naquela noite, liguei para Diego de volta. Ele atendeu no primeiro toque, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quão desesperadamente ele estava esperando minha decisão. Mãe, graças a Deus. Eu estava preocupado. Você pensou sobre o que discutimos? Pensei, eu disse. E tomei algumas decisões. Bom, ótimo. Eu estava olhando lugares que poderíamos alugar juntos. E acho que encontrei algo que funcionaria para nós dois. É um pouco fora da cidade,
mas o aluguel é razoável e tem uma linha de ônibus se você precisar se locomover quando eu estiver no trabalho. Diego, eu o interrompi gentilmente. Eu não vou morar com você. Silêncio. Então, o que você quer dizer? Eu pensei. Você disse que estava considerando. Eu disse que precisava de tempo para pensar. E eu pensei com muito cuidado sobre o que é melhor para nós dois. Mas, mãe, eu expliquei a situação. Eu não posso mais te manter no residencial Pôr do Sol por muito tempo, e as alternativas não são boas. Se juntarmos nossos recursos... Que recursos, meu filho? A conta poupança que você esvaziou? A casa que você vendeu? Os bens que você doou? O que exatamente eu devo contribuir para esta parceria? Outra pausa, mais longa desta vez. Eu sei que cometi erros, mas poderíamos começar do zero, construir algo novo juntos. Em que fundação? Na confiança que você destruiu quando mentiu para profissionais médicos sobre minha competência mental? No respeito que você demonstrou quando vendeu minha casa sem me consultar? Na honestidade que você demonstrou quando admitiu que exagerou meus sintomas para sua conveniência? Mãe, por favor, eu estou admitindo que estava errado. Isso não vale alguma coisa? Vale reconhecimento, eu disse. Mas não perdão. Ainda não. E certamente não resgate. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado da linha, rápida e superficial como alguém tentando não entrar em pânico. Então, o que eu devo fazer? Ele perguntou. E pela primeira vez em nossa conversa, ele soou como o garotinho que vinha a mim quando os problemas pareciam grandes demais para resolver sozinho. Você deve descobrir, eu disse simplesmente. Do mesmo jeito que você esperou que eu descobrisse como viver em uma instituição que eu não escolhi, com avaliações médicas baseadas em mentiras, separada de tudo o que tornava minha vida significativa. Isso é diferente. Eu estava tentando te ajudar. Não, meu filho. Você estava tentando se ajudar. E agora você precisa aprender o que eu aprendi. Que às vezes as pessoas com quem você conta para resolver seus problemas são as mesmas que os criaram. O silêncio se esticou entre nós, preenchido por anos de ressentimento e decepção acumulados, e o processo lento e doloroso de um relacionamento confrontando seus próprios fracassos. Você está dizendo que nunca vai me perdoar? Ele perguntou finalmente. Eu estou dizendo que perdão não é a mesma coisa que resgate. Eu aprendi a diferença entre amor e gerenciamento, entre cuidado e controle. Você gerenciou minha vida quando ela se tornou inconveniente para você. E agora, você quer que eu gerencie a sua, quando ela se tornou difícil para você. Não é assim que o amor funciona. Então, o que acontece agora? Você simplesmente me abandona? Eu vou fazer o que você deveria ter feito desde o início, eu disse. Eu vou assumir a responsabilidade pela minha própria vida, tomar minhas próprias decisões e confiar no meu próprio julgamento. Você é bem-vindo para fazer o mesmo. Eu lhe falei sobre o apartamento que encontrei, o dinheiro que economizei, os planos que estava fazendo para construir uma vida que pertencia inteiramente a mim. Expliquei que deixaria o residencial Pôr do Sol no final da semana, não para resgatá-lo de suas dificuldades financeiras, mas para me resgatar de uma vida institucional que eu nunca escolhi. Você tinha dinheiro esse tempo todo? Ele perguntou, e eu pude ouvir algo como traição em sua voz, como se minha independência financeira fosse de alguma forma um engano, em vez de exatamente o tipo de planejamento do qual ele deveria ter se orgulhado. Eu tinha opções que você não sabia que existiam, eu corrigi. Assim como você tinha motivações que eu não sabia que existiam quando tomou decisões sobre a minha vida. E o Natal? Ele perguntou de repente. E os feriados? Jantares em família? Nós simplesmente terminamos? A pergunta pairou entre nós, pesada com o peso de padrões de relacionamento que levariam anos para serem reconstruídos, se é que poderiam ser reconstruídos. Somos família, eu disse finalmente. Isso não muda, mas somos família em termos iguais agora. Ou não somos família de jeito nenhum. Chega de gerenciamento disfarçado de amor. Chega de conveniência disfarçada de cuidado. Eu não entendo o que isso significa. Significa que você pode me ligar quando quiser ter uma conversa, não quando precisar de algo de mim. Você pode visitar quando quiser passar tempo juntos, não quando precisar verificar minha condição. Você pode ser meu filho quando estiver pronto para me tratar como sua mãe, não como um problema a ser resolvido. Depois que desliguei, sentei-me no meu quarto e senti algo se instalar no meu peito,
que eu não experimentava há meses: paz. Não felicidade, exatamente. E certamente não satisfação com o sofrimento de Diego. Apenas a paz tranquila que vem de tomar decisões baseadas em seus próprios valores e não nas expectativas de outras pessoas. Na manhã seguinte, comecei o processo de dar baixa no residencial Pôr do Sol. A papelada foi surpreendentemente simples. Aparentemente, quando você está pagando suas próprias contas e não foi declarado legalmente incompetente, deixar uma instituição de cuidado é apenas uma questão de dar o aviso prévio adequado e acertar sua conta. Bia parecia genuinamente surpresa com a minha decisão. A senhora tem certeza disso, dona Lúcia? A vida independente pode ser desafiadora. E a senhora tem se saído tão bem aqui. Se saído tão bem. Porque a conformidade com as rotinas institucionais era aparentemente a medida de bem-estar, em vez de satisfação pessoal ou autonomia. Tenho certeza, eu disse. Mas obrigada por tudo. A equipe aqui tem sido muito gentil. Dona Elsa me ajudou a embalar meus poucos pertences, oferecendo comentários que misturavam conselhos práticos com observações filosóficas sobre a natureza da liberdade. Você sabe que todos vão pensar que você está cometendo um erro, ela disse, dobrando minhas roupas na mesma mala que eu trouxera meses antes. A equipe, outros residentes, provavelmente seu filho. Eles vão querer acreditar que deixar o cuidado profissional significa que você está em negação sobre suas limitações. Talvez eu esteja em negação, eu disse. Talvez 55 anos seja muito velho para recomeçar. Talvez eu vá ter dificuldades com coisas que seriam mais fáceis em um ambiente institucional. Talvez, Dona Elsa concordou. Mas lutar com problemas que você escolhe é diferente de aceitar soluções que você não quer. E dignidade não é sobre evitar todas as dificuldades, é sobre enfrentá-las nos seus próprios termos. Na tarde de sexta-feira, Vitória me pegou pela última vez, me ajudando a carregar minha mala e os poucos itens pessoais que eu havia acumulado durante minha estadia. Enquanto nos afastávamos do residencial Pôr do Sol, eu não olhei para trás para o prédio onde passei 4 meses aprendendo a diferença entre segurança e aprisionamento. Em vez disso, olhei para frente, em direção ao pequeno apartamento onde eu acordaria todas as manhãs e decidiria por mim mesma como passar o dia, onde eu cozinharia refeições que escolhi e leria livros que selecionei e viveria de acordo com ritmos que pertenciam apenas a mim. Diego ligou 2 semanas depois. Não porque ele precisasse de algo, mas porque ele queria me dizer que havia encontrado um emprego, com salário mais baixo do que sua posição anterior, mas trabalho estável que lhe permitiria manter seu apartamento e começar a reconstruir sua estabilidade financeira. Eu estive pensando no que você disse, ele me disse durante nossa breve conversa, sobre assumir a responsabilidade pela minha própria vida. Você estava certa. Eu estava tentando fazer dos meus problemas, seus problemas, e isso não foi justo. Como você está se virando? Eu perguntei, e percebi que eu realmente queria saber. Não porque me sentisse responsável por resolver suas dificuldades, mas porque eu ainda amava o garoto que ele havia sido, e esperava que ele pudesse se tornar um homem digno desse amor. Está difícil, ele admitiu. Mais difícil do que eu esperava. Mas talvez esse seja o ponto. Talvez fosse. Talvez as soluções fáceis que ele estava buscando, cuidado conveniente para uma mãe inconveniente, resgate financeiro da pessoa que ele havia deslocado, estivessem impedindo-o de aprender as mesmas lições que eu fui forçada a dominar. Que a dignidade vem de gerenciar suas próprias lutas, que o amor não pode ser construído sobre uma fundação de controle, e que alguns problemas só podem ser resolvidos pelas pessoas que os criaram. Conversamos por 10 minutos, cuidadosamente e com uma polidez que reconhecia o quanto a reconstrução estava à nossa frente. Quando desligamos, percebi que era assim que o perdão poderia eventualmente se parecer. Não a reconciliação dramática de filmes e romances, mas o trabalho lento e cuidadoso de pessoas que se machucaram, aprendendo a interagir sem causar mais danos. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. Mas às vezes, a conversa tranquila entre pessoas que aprenderam a respeitar as escolhas umas das outras é mais alta ainda.